gente acredite, que a gente não entenda toda a profundidade do Novo Testamento, é importante que a gente se lembre de uma coisa, que intelectualmente, ou seja, na nossa mente superficial, a gente tem a questão da memória que fica gravada no subconsciente. Esse subconsciente do passado, ele traz toda a informação, digamos assim, como um repeteco, e que agora, com o esclarecimento, com a evolução, como se a gente tivesse, digamos assim, tirando o mistério de uma parábola, a gente vai então entendendo cada vez mais a profundidade do Evangelho e ele vai ficando cada vez mais claro por quê. Por mais que nós imaginemos que nós não temos o conhecimento do Evangelho, existe a questão da memória por causa do nosso patrimônio reencarnatório. Evidentemente que com a evolução do espírito, os esclarecimentos, a ampliação dos sentidos do espírito, do ser, esse evangelho vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais contundente, cada vez mais fazendo sentido. O ser vai ampliando nas suas experiências, nas suas observações, passa por modificações, muda os seus paradigmas com as reencarnações, e aí o evangelho vai se tornando cada vez mais claro. Quando a gente fala evangelho, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do quê? Da lei do Pai que está escrito na nossa consciência. O evangelho mais profundo é isso, ou seja, entender a lei do Pai que já está escrita no nosso subconsciente. Com a aproximação dessa lei que já está escrita no nosso subconsciente ou na nossa consciência, quando eu falo subconsciente, agora eu quis me referir ao supraconsciente na direção do futuro, na direção de Deus, na direção cada vez mais de espiritualidade. Isso quer dizer o nosso retorno para a casa do Pai. Então nós estamos retornando para a casa do Pai, então é futuro. E aí sim, eu me aproximo cada vez mais da minha consciência, da minha centelha divina. Então, o que eu estava querendo dizer com isso tudo, o tempo todo, era que, embora um de nós se apresente aqui momentaneamente na figura de condutor dos estudos, a grande verdade é que os grandes condutores do estudo que nós estamos realizando é a nossa própria centelha divina, a nossa própria consciência. Evidentemente, inspirados pelos nossos mentores, nossos protetores, que vão despertando as necessidades de evolução que são clamadas pela nossa centelha divina e que esperam que o nosso ser projetado, ou seja, o nosso quaternário inferior que vivencia as experiências, vá se aproximando cada vez mais dessa centelha divina até o ponto dele ser reabsorvido. Então, tudo que nós temos aqui é o que? É uma sinergia de esforços dos nossos espíritos. Por isso que é muito bom a gente fazer os estudos juntos, faz com que a gente cresça bastante, faz com que a gente, de forma salutar e amistoso, vá deixando assim com que os raciocínios vão nos levando, nos fazendo mergulhar, entendendo as coisas sobre outros paradigmas. E depois cada um, no seu dia a dia, normalmente, vá tentando se aprofundar nesses conhecimentos que a gente vai trazendo, ou seja, que a gente vai despertando, mas que na verdade já existe no interior de cada um de nós como uma verdade absoluta, né? Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos. No estudo passado, nós fizemos apenas o seguinte: nós reavivamos os capítulos iniciais do Novo Testamento, desde o esquema eterno da missão de Jesus até o nascimento de Jesus em Belém. Então, no estudo passado, nós resolvemos fazer isso de forma que a gente pudesse fazer uma passada rápida por todo o início do Novo Testamento, iniciando lá no esquema eterno da missão de Jesus, até chegar no nascimento de Jesus propriamente dito lá em Belém. E nós vimos também nisso que vimos uma parte da evolução do ser já fazendo um estudo sobre os seres que vieram cumprir esse colegiado da missão de Jesus, os estados que eles já se encontravam. No entanto, mencionamos também algumas criaturas que estavam ainda num estágio ainda muito atrasado. E fomos culminar todo esse ensinamento no nascimento de Jesus ou no nascimento do Cristo Eterno, onde Pastorino ele veio nos trazendo uma interpretação, uma revelação diferente, uma revelação, não digo nova, mas mais esotérica do que significa o nascimento do Cristo interno ou do Cristo em nossa vida.
Isso é importante que nós entendamos dessa forma, porque se eu imaginar que o advento do Cristo é uma coisa unicamente coletiva, então eu vou estar sujeito a uma data, eu vou estar sujeito a um momento, e não aos meus processos de esforços de evolução para alcançar a estatura espiritual do Cristo, como nos dizia o nosso querido Paulo de Tarso. Engraçado que eu falo querido Paulo de Tarso como se ele estivesse presente aqui fisicamente e como se eu tivesse conhecido ele, mas querido por causa da mensagem que ele nos trouxe, da forma com que ele pôde expandir o cristianismo e fazer com que, graças a ele, hoje o cristianismo tivesse tomado uma amplitude tão grande no mundo, né? Então, o homem, a decisão de fazer nascer o Cristo, a decisão de buscar a evolução, a decisão de espiritualização, ela não está sujeita a momentos, digamos assim, dos fatos ou das datas do plano material. É uma decisão de cada um. Enquanto o ser não começa a fazer essa busca interiormente, ele vai ficar sujeito ao rolo propulsor, o rolo compressor do progresso, e que vai vir arrastando tudo, até que ele tome a decisão de adentrar esotericamente nos seus processos de crescimento. E se eu ficasse esperando, então, um advento do Cristo material para começar a fazer essa evolução, ou achar que esse advento do Cristo material fosse me salvar, eu seria, na verdade, então, mais um escravo do tempo e do espaço. E não é isso que Deus, não é isso que o Cristo, não é isso que Jesus, não é isso que os nossos mentores esperam da gente. Porque se fosse, não haveria necessidade da religião na Terra, não haveria necessidade da mediunidade, não haveria necessidade de nenhum esforço de espiritualização, de pedido, de incentivo para que a gente pudesse fazer a nossa reforma íntima. Enfim, nós estaríamos então sujeitos a uma data, estaremos sujeitos a um momento que vai acontecer lá no futuro. Então, para quê? Se é assim que a gente está na religião, não haveria sentido. Não, o esforço é intransferível de cada um, mas, no entanto, é um esforço intransferível no qual nós devemos formalizar as nossas ligações com a coletividade que se encontra ao nosso lado, que se encontra ao nosso redor. Porque essa interação de um ser com o outro faz com que a gente transforme os nossos relacionamentos, nos ajuda nesse processo de reforma íntima, porque faz nos entender, faz entender o próximo, e cada vez mais por harmonização, por aproximação e vencer as dificuldades da desarmonia, nós vamos nos aproximando cada vez mais do pensamento do nosso Pai Maior, em conjunto com relação a todos nós, com relação a toda a sua coletividade de filhos de Deus. Vamos continuar. Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo, onde aparentemente nós estaríamos falando de algo fora do nascimento de Jesus, que é o capítulo Anjos e Pastores. Está lá em Lucas 2, 8, 14. Quer dizer o seguinte: somente Lucas menciona essa passagem de anjos e pastores. É uma passagem privativa de Lucas, por assim dizer. E esse é aquele momento, digamos assim, que os anjos aparecem nos campos e anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. Então vamos relembrar como é que isso está escrito lá no Novo Testamento. Diz assim, anjos e pastores, Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 a 14. Então já estamos no segundo capítulo de Lucas, né? E diz assim: naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então o Novo Testamento está dizendo o seguinte: naquela região onde Jesus havia nascido, ou na Palestina, ou nas imediações mais próximas, havia o quê? Pastores que viviam nos campos. E o que esses pastores faziam? Eles guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. É interessante que a forma com que o Novo Testamento nos traz, é importante que a gente leia com bastante cuidado. Por quê? Haviam pastores nos campos, e esses pastores guardavam seus rebanhos. Bom, o que um pastor faz no campo? O pastor guarda o rebanho. Agora, por que ele só guarda durante as vigílias da noite? Por que o evangelista escreve dessa forma? Peraí, o pastor durante o dia não trabalha? Ele só guarda os rebanhos durante a noite? Olha que interessante que o trabalho do pastor é diuturno. Então, ele pode se revezar entre um pastor e outro, tá certo? Numa comunidade de pastor, para tomar conta do seu rebanho. E o povo judeu naquela época era um povo de pastores, mas ele vigia
o rebanho, ele cuida do rebanho, ele trata do rebanho, tanto durante o dia, tanto durante a noite. Mas aqui, olha só como é que são as coisas. Lucas faz questão de dizer, durante as vigílias da noite. Ele guarda. Noite tem um significado profundo. A noite, ela representa a reencarnação. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Vigília é o esforço do ser na reencarnação. E daqui a pouco nós vamos começar a entender o que vão significar esses rebanhos também. Então o Evangelho, ele é cheio de detalhes. Ele é cheio de profundidade nas suas entrelinhas e uma palavra pode dizer muita coisa. Continua então nosso querido Lucas dizendo assim: um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Então tem um fato mediúnico aqui, aparece um espírito, aparece um anjo, como você quiser, anjo, mensageiro, espírito. Se tem asinha ou não, ele aparece, ou seja, ele se manifesta à noite para os pastores. E o que vai acontecer? Em primeiro lugar, vai dizer que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então, quando eu falo que essa glória do Senhor brilhou ao redor deles, não estou falando que brilhou dentro deles, mas brilhou ao redor deles. Então, estou falando o quê? Na percepção dos sentidos. Quem percebe o entorno, percebe através dos sentidos. Olha, agora eu estou transferindo o nosso linguajar do nosso estudo para quem já tem um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita ou da doutrina espiritualista. E o que acontece? E eles encheram-se de grande temor. Quer dizer, apareceu-se a glória do anjo, brilhou ao redor deles. O que é a glória? Glória eu sempre falo que é a manifestação da matéria. O que significa essa glória estar brilhando? Uma luz que apareceu? O que significa o brilho da glória? Aí daqui a pouco nós vamos entender o que Pastorino vai dizer com relação a isso. E eles se enchem de temor. Claro, um fenômeno mediúnico, de proporções muito grandes. Era noite e fica um clarão muito grande. Claro que isso dá um temor. Ainda mais naquela época em que uma luz muito grande à noite só podia ser vista raramente. Então, um sol à noite é uma coisa muito complicada. Hoje não, hoje eu posso simular isso, a tecnologia, aquela coisa toda, mas naquela época é diferente. Bom, disse-lhes o anjo: não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo, vai dizer Lucas. Então, o anjo está dando um recado, não precisa temer, né? É que hoje vos nasceu da cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Então o anjo ele dá um recado. Nasceu da cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. E ele está dizendo isso para os pastores. Veja bem, a pergunta é, por que esses anjos, esse anjo, ou esse conjunto de anjos, ou espíritos, não apareceu nas cidades, nem na cidade de Belém, ele aparece no campo. Para pastores, pessoas simples, comuns. E aparece à noite. Ele aparece à noite no campo. Para pastores, pessoas simples. Não aparece nas cidades, não aparece em Belém, não vai aparecer no entorno de alguma cidade, mas naquela região. Então são detalhes que a gente tem que estar atento. Às vezes a humanidade passou anos olhando o Evangelho e não percebeu essas coisas. Tá bom? E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Vamos continuar só um pouquinho? De repente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo. Vamos continuar aqui. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Detalhe, que Pastorino faz a tradução correta, ele não fala nas alturas, mas nas maiores alturas. É um outro detalhe importantíssimo que nós temos que entender. Agora olha só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O anjo diz assim, está numa manjedoura, envolto em faixas. Uma criança deitada numa manjedoura. Nós já vimos o significado de manjedoura, que é onde os animais se alimentam. É aquela tábua onde é colocada a comida para os animais se alimentar. E no significado mais profundo do evangelho esotérico, significa o Cristo deitado naquela manjedoura,
ou seja, deitado aonde nós, ainda seres animalizados, devemos passar a nos alimentar do alimento do pão sobressubstancial, como dizia Jesus, eu sou o pão da vida. Ou seja, nos alimentar do seu evangelho de amor. E olha que interessante, vamos lá, o anjo não dá endereço, ele apenas diz, encontrareis um menino deitado numa manjedoura, envolto em faixa. O endereço é vibratório, o endereço é espiritual. A ubicação, como fala em espanhol, ou a localização em português, ela está no nível energético, ela está em outro parâmetro. Senão certamente estaria no evangelho, numa manjedoura, né? Lá exatamente. O sinal é, encontrareis uma criança envolta em faixa. Quando eu falo em criança no evangelho, em primeiro ponto, não falando da criança menino Jesus, já naquela evolução, mas criança é o estado ideal para o retorno à casa do Pai. Ou seja, a criança saudável, não essa criança de hoje, tem aí na Terra, mas a criança saudável em toda a sua plenitude espiritual de confiança no Pai. E de alegria, com a emocionabilidade totalmente criada. Então, só nesse início aqui de Lucas, já deu pra gente, no bom sentido, fazer um delírio no coração. Um delírio assim maravilhoso sobre o que vem a significar esse episódio fabuloso, logo depois do nascimento de Jesus. E Lucas foi fantástico. Então nós estamos vendo que são coisas que se processaram tanto no plano físico como no plano espiritual também. Ou seja, nós sempre mencionamos aqui nos nossos estudos que as ocorrências do Evangelho aconteceram de fato, os personagens existiram, tudo aquilo aconteceu, mas elas representam unicamente menos de 1% de toda a magnitude que acontece no plano do espírito, ou no plano do ser, no plano energético. Como diz Pastorino, ele sempre nos lembra disso. Por isso que se a gente lê o Evangelho unicamente ao pé da letra, a gente fica repetindo reencarnação e não avança. Precisando da dor, do sofrimento, para fustigar os nossos sentidos, até que a gente comece a entender, que a gente comece a compreender a nossa grandiosidade de ser. Vamos então ver o que Pastorino vai começar a nos trazer de cada detalhe disso aí. Então ele vai dizer assim: diz o evangelista que os pastores estavam no campo onde viviam. Realmente, em torno da cidade de Belém havia numerosas pastagens, onde era hábito viver os pastores em tendas a cuidar dos rebanhos. Todavia, após as grandes chuvas de novembro e no rigor do inverno, já nos fins de dezembro, olha esse detalhe, veja bem, onde eu posso começar a encontrar o endereço físico de Jesus? Quando os anjos mencionam a cidade de Davi. Aí os pastores talvez por aí tivessem entendido a origem de Jesus. Cidade de Davi. Vamos lá. Todavia, após grandes chuvas de novembro, agora o Pastorino está falando sobre o período na Palestina. Após as grandes chuvas de novembro e no rigor do inverno, nessa época da Palestina era inverno, já nos fins de dezembro, para nós dezembro aqui é verão, lá não, é inverno, não era provável que lá permanecessem. Ou seja, os pastores já deviam ter recolhido os rebanhos aos currais desde novembro. Então quer dizer o seguinte, olha, a grande verdade que Pastorino está mostrando para a gente é o seguinte, que o Natal não é exatamente em dezembro, como a gente pensa. Se os anjos apareceram para os pastores na Palestina, nos campos, não era em dezembro. Estaria chovendo muito, ou as chuvas já terminaram e já era inverno bravo, então o rebanho já não estavam mais no campo e os pastores já deveriam ter recolhido em novembro esses rebanhos. Que é fundamental que a gente entenda que o Evangelho, ele é um tratado muito além da matéria dos fatos e do tempo e do espaço. Olha esse detalhe aqui, e a gente está levando o Natal para dezembro, comemorando o nascimento de Jesus como tivera sido em dezembro. Mas isso também não é problema. Vamos ver o significado do Evangelho, onde ele pode nos levar. Bom? Vá. Daí deduz-se que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro. Pronto. Até aí tudo bem, não tem problema. Bom.
Vamos lá. Sabemos com efeito, aí Pastorino nos traz uma informação legal, que só muito mais tarde, em Roma, para aproveitar a festa de Mitra, Natalis Invictus Soli, quer dizer, o nascimento do sol invencível, invicto, festejado em 25 de dezembro, é que a Igreja de Roma, por volta de 353 após Cristo, ou seja, ano Domini, ano do Senhor, vulgarizou essa data a toda a cristandade, contrariando muitas outras tradições locais. Quer dizer, só rapidamente aqui fazer um adendo. A Igreja Católica pega, 354 anos depois de Jesus, já no ano do Senhor, ela pega e aproveita o dia 25 de dezembro, que significava que era festejado o nascimento do Sol Invicto, e ela aproveita essa data para formalizar em um Natal. Então ela aproveita, que já era uma data muito curtida, todo mundo adorava o Sol, e aquele nascimento do Sol era uma data muito importante. Então vamos pegar e aproveitar essa data e dizer que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Mas presta atenção, não há por que se revoltar com isso. Se você está construindo espiritualidade, é perda de tempo se preocupar com isso. Sabe por quê? Nenhuma associação é feita à toa. Quando João, Tiago e Pedro estão no Monte do Tabor e eles têm uma visualização mediúnica de Jesus no plano espiritual encontrando com Moisés e Davi, você lembra dessa passagem do Monte de Tabor? Eles viram o rosto de Jesus e ele se assemelhava ao sol, dada a luz espiritual que o mestre transmitia. É a primeira vez que os discípulos conseguem, por meio da mediunidade, visualizar o esplendor, parte do esplendor de Jesus, pelas vias mediúnicas, e se aparecia com o sol. Então, pode até parecer que essa ideia da Igreja Católica em associar o nascimento de Jesus à festa do nascimento invicto do Sol invencível, tenha sido à toa, mas Deus inspira as coisas sempre da melhor forma possível. E no final do ano é um momento que nós fazemos reflexões, é um momento em que nós podemos então comemorar os esforços realizados no ano, nos preparar para o ano que vai acontecer. Enfim, nada tem de errado nisso, se nós observarmos pelo lado da espiritualidade. Mas se nós ficarmos observando as picuinhas materiais, a gente só vai gerar conflito desnecessário. Vamos avançar, vamos adiante. O evangelho é importante que ele se realize aqui dentro e aqui fora da melhor forma possível. Não é com picuinhas que a gente vai conseguir fazer. Aí continua, né? E Calendários Pilatos, publicado por Theodore Monsey, que isso aí é uma publicação, né, da Igreja Católica, né, onde está escrito esse ato que aconteceu de fazer essa associação do Natal com a data do nascimento do Sol, onde já era comemorado o nascimento do Sol Invictus. Vamos adiante. Nessa época, os bispos da Síria e da Armênia, então nós tínhamos lá os bispos da Síria e da Armênia, a Igreja Católica já instituída na Síria e na Armênia, eles acusaram os romanos de adoradores do Sol e idólatras. Porque os romanos já tinham muitos deuses. O panteão romano era composto por muitos deuses. E aí houve nessa época, já com essa associação do nascimento de Jesus ao nascimento, né, fazer com que o Natal fosse comemorado na mesma data onde era comemorado o nascimento do Sol, e não deixa de estar errado, porque Jesus é o nascimento do Sol em nossos corações. Os bispos da Armênia, então, fizeram essa acusação contra os romanos, de adoradores do Sol. Passada essa fase, vamos ver o que o Pastorino nos traz mais. E vai dizer assim: o anunciador é chamado anjo. E o verbo empregado por Lucas é esse verbo em grego que eu não sei ler. É muito usado nos autores profanos para exprimir a aparição dos espíritos. Aqui eles chamavam divindades ou deuses, tal como o sânscrito os chama de devas da mesma raiz. Então quer dizer o seguinte: esse verbo que o Lucas usa em grego significa espírito também. Ou daimon, de demonstração de uma entidade. Daimon vem de demonstrar uma entidade. Né? E também divindade, Deus, principalmente no sânscrito, que tem lá os devas, que são, na verdade, as forças também, as forças da natureza, das aparições dos espíritos ou dos deuses. Então Lucas, ele usa um verbo genérico, um verbo profano. Ele não usa
em momento nenhum, por exemplo. Nas traduções, nós trouxemos anjo, as traduções bíblicas, mas se fizer a tradução correta de Lucas, nós vamos chegar a espírito, ou daimon, ou deva, ou coisa assim, ok? Ou aparição, ou mensageiro. São todos esses significados que a gente pode dar. Mas por que anjo nesse caso? Por que eu posso levar para anjo? Porque é um mensageiro de alto gabarito. Então, um espírito elevado, de alto gabarito, que vem nos trazer uma mensagem importante, fundamental, de revelação. Bom, o anjo dá-lhes uma boa notícia, o que corresponde ao verbo grego, também um verbo que eu não sei ler em grego, frequentemente usado por Paulo e por Lucas, mas que só aparece uma vez em Mateus, numa citação lá dos Levíticos, né? Dos Números. Aí também apresenta o mesmo sentido, também no Salmo, em Isaías também vai aparecer o mesmo sentido. Então, quer dizer, o pastor está dizendo o seguinte, olha, essa expressão da notícia, da boa notícia, ela também é utilizada em alguns momentos do Velho Testamento. Então, um anjo, um mensageiro dando uma boa notícia, trazendo uma revelação, é também utilizada em algumas passagens do Velho Testamento. Também a palavra Salvador, também está ela em grego, é a primeira vez que aparece em um Novo Testamento. Então, veja aí, aqui, Pastorinho está dizendo que a palavra Salvador aparece pela primeira vez nessa passagem de Lucas no Novo Testamento. Mateus e Marcos, por exemplo, eles não empregam essa palavra. Lucas emprega aqui em Atos. E João também vai apresentar lá no capítulo 4, versículo 42. Então o Pastorinho está nos trazendo algumas colocações importantes com relação à tradução e onde isso vai aparecer. Porque é importante que a gente entenda que tudo isso vai fazer parte de um significado mais profundo lá na frente. E, entretanto, vai dizer Pastorino, é muito frequente em Paulo. No Velho Testamento, a palavra se refere sempre a Yahvé. Olha só, é interessante que a palavra salvação, no Velho Testamento, ela sempre vai se referir a Yahvé. Yahvé, então, era um espírito muito elevado. E é interessante que a salvação sempre vem de Yahvé. Vamos lá, vamos entender. Como espíritas, nós estamos acostumados a entender que fora da caridade não há salvação. É uma colocação de Kardec. Importante que a gente entenda o sentido da caridade. Mas, de repente, a gente vê lá no Novo Testamento e no Velho Testamento alusões de que a salvação vem do alto. A salvação vem do Pai. A salvação vem sempre de cima. Mas por que Kardec coloca que fora da caridade não há salvação? Vamos entender, a energia que nos retira do plano primitivo e nos faz evoluir é sempre divina. Vamos entender isso. Mas por que fora da caridade não há salvação? Porque fora do nosso ajuste à lei de amor e sabedoria do Pai, a gente não progride junto com essa energia. A gente fica batendo passo, a gente fica tropeçando. Ou seja, a gente fica claudicando. Enquanto o universo é um grande processo de cura, muitos espíritos podem se recusar em se ajustar à lei de amor e sabedoria do Pai e aí não aproveitam esse processo de crescimento. Todavia, isso tem que ser feito de uma forma muito consciente, sem segundas intenções, porque se fosse apenas pela caridade, a salvação, mas qualquer um que tenha escondido muita coisa errada, mas em termos de fachada faz muito caridade, eu poderia dizer que ele está sempre salvo. Isso tudo conta, na balança conta, mas vamos lá, é importante que o espírito equalize toda a vibração dele no bem. Então, por isso que Kardec coloca fora da salvação não há caridade, fora da caridade não há salvação, porque enquanto você não se afiniza, não se ajusta, não entra na mesma, por assim dizer, vibe, vibração do Pai, que é sempre estar auxiliando, ajudando, promovendo o bem, então você não se ajusta também à grande lei de amor do universo, de sabedoria, que conduz tudo que há no universo à elevação, à evolução. Salvar é evoluir. Então vamos continuar. Aparece a seguir aos pastores um grande grupo, ou seja, uma milícia de anjos, um grupo de anjos, que cantam o célebre versículo sobre a qual se estabelecem discussões. Então, quer dizer, aquele versículo, glória a Deus nas alturas ou nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, isso gerou muita discussão.
entre os exegetas da Igreja Católica e várias outras conotações cristãs religiosas também. E aí Pastorino vai dizer o seguinte: trata-se de um dístico, em cuja primeira parte se celebra a glória de Deus nas maiores alturas, e na segunda parte, a paz na terra aos homens de boa vontade. Olha só, nós estávamos falando de caridade. Fora da caridade não há salvação. E ao mesmo tempo estava dizendo que a salvação vem do alto. Então, quer dizer, os anjos estão comemorando o quê? Num dístico. Né? Daqui a pouco eu vou trazer o significado de dístico aqui. Estão comemorando em duas etapas. Primeiro o quê? A glória de Deus na altura. E segundo, a participação dos homens de boa vontade nessa glória. Sempre há duas mãos, sempre existe o ajustamento, sempre existe a harmonização. Então os anjos estão comemorando duas coisas: a glória de Deus nas alturas e a participação dos homens de boa vontade, dos homens da terra de boa vontade. E terra, em termos de evangelho, significa emoção. A terra é o produto da emoção, ela é o revestidor e o gerador da emoção. Então vamos mais adiante. A polêmica nasceu de uma variante dos códices, pois o sinático, o alexandrino, o vaticano, o de Beza e as versões latinas e góticas trazem o genitivo em grego, que está escrito aí, eu não sei falar essa palavra. Agora vamos tentar assim, sinático, quando eu estou falando de códices, eu estou falando do quê? De várias versões das escrituras. Então o Pastorino está mencionando alguns códices aqui. Existem mais de 1080 códices, ou seja, versões do Velho e do Novo Testamento. Então esses códigos aí, eles trazem esse genitivo, ao passo que o régio de Wolfenbüttel e de Tischendorf, não sei ler, né? O sangalense, e o de Oxford e muitas versões orientais trazem o nominativo, um outro nominativo em grego. O que seguem a segunda lição vem paz na terra e boa vontade aos homens. Então veja bem, está dizendo o seguinte, que de acordo com esses outros códices que vêm mais da parte do Oriente, a frase correta é paz na terra e boa vontade aos homens. Essa seria a frase traduzida de acordo com esses códices mais do Oriente, ou seja, com essas versões bíblicas mais do Oriente, sobre essa passagem de Lucas, tá bom? Significado de dístico, antes da gente avançar: substantivo masculino, frase, sentença ou conceito expresso em dois versos. Por isso que os anjos falam glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. E aqui eu tenho paz na terra e boa vontade aos homens. Um pouquinho diferente na segunda lição. Então também é uma estrofe que contém somente dois versos, ou seja, uma parelha, né? Tá? Vamos continuar então. Mas essa leitura quebraria o ritmo do disco, além de ser indispensável no grego a partícula et, que é uma partícula de uma conectivo, eu acredito, antes do terceiro membro, do já então tríptico, né? Preferível então a lição tradicional, vai dizer Pastorino. Então, ao invés de eu ficar com aquela segunda frase, né, de acordo com os códices guardados mais da parte do Oriente da Igreja Católica, do cristianismo, ou seja, paz na terra e boa vontade aos homens, diz Pastorino que isso aqui estaria um pouquinho quebrado, ele prefere utilizar a primeira lição, né? Ou seja, preferível então a lição tradicional, mesmo porque Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas, pois não tem acepção de pessoas, mas só lhe podem receber paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para ele. Então o Pastorino vai dizer o seguinte, ó, arredondando a coisa, comparando os links com o resto do Evangelho, parte-se do princípio, então, e fazendo as traduções mais corretas, sem provando que aquela outra sentença dada no slide anterior, boa vontade aos homens, faltaria uma partícula para ela ficar completa. Então, quer dizer, o Pastorino vai chegar à conclusão que a lição tradicional que é trazida pela Bíblia, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, é muito mais redonda, faz muito mais sentido espiritualmente e ela é muito mais profunda e condiz mais com que a verdade, com o que foi dito naquele momento. E aí vai dizer Pastorino, é o exemplo que tantas vezes demos, a água jorra indistintamente para todos, mas o copo que estiver embocado jamais se encherá, ao passo que se o virarmos de boca para cima, ele se encherá de água. Então o pastor está dizendo o seguinte, Deus, ele jorra o seu amor, a sua sabedoria, a sua vibração, a sua salvação, o seu processo de cura do ser humano o tempo todo.
Mas o copo que estiver virado de boca para baixo, ou seja, não estiver com uma boa vontade de se equilibrar de forma diferente, voltar-se para as coisas divinas, e ainda assim aproveitar essas coisas divinas no seu crescimento, na sua evolução e para melhorar o mundo no qual ele se encontra, esse não tem boa vontade. Então faz mais sentido dessa forma o verso do que aquela outra forma que foi colocada pelo cristianismo mais oriental, de acordo com aqueles autores que Pastorino nos traz. Não estamos aqui para criticar, são observações, são colocações, tá bom? Tá? Deus dá a todos igualmente, mas só recebem aqueles que se colocarem em posição de receber. Então Deus não faz distinção. É o homem que faz distinção, ele decide o resto da humanidade, ele decide o amor, ele decide o universo, ele que se distingue, ele quer ser o tal, quer ser melhor, e ele emborca cabeça para baixo. E aí, se você se esconde do sol, por mais que o sol se esforce em te iluminar, você vai sempre estar à sombra. A lei divina é a mesma em todos os planos e não tem exceções. Quando fala que a lei divina é a mesma em todos os planos, não tem exceções, a lei divina também é a mesma em todos os tempos. Em todos os tempos. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Agora vamos para a nossa interpretação profunda para o espírito dessa lição. Então vai dizer que o ensinamento é de grande profundidade. Pastorino vai dar um salto aqui agora. Pastorino vai reverter isso tudo aqui agora. Ele vai começar a dizer o seguinte: verificado o encontro que se realiza no mais oculto do coração, olha, quem assistiu no vídeo anterior, não, o passado não, o penúltimo, em relação a esse, né? Vai ver o que significa esse encontro ali exatamente na passagem do nascimento de Jesus. Então vai dizer, pastor, verificado o encontro, com E maiúsculo, que se realiza no mais oculto do coração, embora este ainda esteja mergulhado no corpo carnal de carne, ou seja, na estrebaria, o recém-nascido é colocado no intelecto, que alimenta de luzes o corpo animal, na manjedoura, e daí expande suas luzes para todo o corpo. Então olha só, Pastorino está continuando, aproveitando a lição dos anjos, do anjo e dos pastores, o seguinte, ele está dizendo o seguinte: nasceu o Cristo interno, o intelecto elevado com a consciência ou a intuição super elevada Maria se unificaram num processo de elevação que vem acontecendo há muito tempo. E aí o que acontece? Dada essa unificação, sem desarmonias, e se ajustando à lei de amor do Pai e de sabedoria, só há um resultado, o nascimento do Cristo interno. E aí, Pastorino está fazendo uma alegoria aqui agora. Ele está dizendo o seguinte, que esse encontro, ele está mergulhado no corpo animal de carne. Que é o nosso corpo animal? O nosso corpo animal. Ele está mergulhado aqui dentro, na estrebaria. O recém-nascido é colocado no intelecto, que alimenta de luz o corpo animal, ou seja, na manjedoura. Quer dizer o seguinte, esse recém-nascido, que é a luz do Cristo, precisa ser mergulhado na manjedoura onde o intelecto se alimenta. O intelecto animalizado ainda se alimenta, para que o intelecto possa se alimentar diretamente do Cristo. Buscar as lições do pão da vida, a informação do pão da vida, a verdade do pão da vida. O alimento na sua forma mais sublime e mais elevada que existe. E aí o que vai acontecer? Daí expande suas luzes para todo o corpo. Olha, Pastorino está pegando a passagem do nascimento de Jesus e levando para a nossa via esotérica interior. E ele vai continuar isso agora no que vai acontecer no corpo das criaturas, tanto o corpo espiritual, etérico, duplo astral, como no corpo físico das criaturas que já começam a manifestar o Cristo dentro de si através da mudança de paradigmas, de evolução, de crescimento, de comportamento. E aí o que acontece? Nessa região, há pastores. Aí está dizendo que nessa região, olha, é interessante, que não tem endereço lá. Fala região. Há uma região. Olha que interessante. E Pastorino vai dizer o seguinte, essa região há pastores que guardam o rebanho, isto é, ao sangue. O sangue é a vida, está lá no Deuteronômio 12:23. Os espíritas vão dizer, se você quiser ver uma das manifestações do ectoplasma, é o sangue.
Com efeito, é o sangue que guarda e alimenta todo o metabolismo e a vida no microcosmo do nosso corpo. Como um bom pastor, então o sangue, ele representa o bom pastor do nosso corpo físico, que custodia seu rebanho, ou seja, as células do corpo físico. Então, sem o sangue, as células do seu corpo físico não conseguiriam sobreviver ao metabolismo humano, à sabedoria de Deus na realização do processo fisiológico que vai fazer nascer o corpo físico aqui na Terra através da reencarnação, e veio o sangue, que faz esse cuidado com o nosso metabolismo. Você pode estar achando estranho? Um pouquinho mais adiante para ver onde a gente chega. Vamos lá. Ao sangue aparece por meio do sistema nervoso o anúncio do extraordinário e divino fato. Entendendo nada, Vânia? Vamos mais adiante. Imagina que o sangue são os pastores que estão cuidando das células. A célula é o rebanho. Por que a célula é o rebanho? Elas são seres vivos dentro de cada um de nós. Tá certo? De repente, com o encontro profundo com o amplexo, com o Cristo interno, que é o abraço profundo que só se dá pela evolução, o que acontece? Por meio do sistema nervoso, que é alimentado pelo nosso cérebro e que vai ser disparado pelo nosso intelecto, o anúncio extraordinário de que foi feito um amplexo profundo entre a intuição, o intelecto e a consciência, ele se expande para todo o nosso corpo físico. No primeiro momento, o sangue se retrai, aterrorizado, a criatura empalidece. Mas depois que recebe o aviso, se acalma, porque vem a saber que na casa do amado, ou seja, na cidade de Davi, o coração nasceu o Cristo, que é Salvador, e que lá se encontra sob a forma de uma criança envolta em faixas. Então, o pastorino está fazendo o seguinte, está pegando a lição do anjo pastor e está dizendo o seguinte, olha, com o nascimento do Cristo interno, todo o corpo físico do ser, ou do pretérico, ou corpo espiritual, ou corpo perispiritual, não importa, sente esse nascimento, e é normal que seja assim. E é normal que se estenda para todo ser. Ai, que absurdo. Absurdo o quê? Você busca o Cristo para quê? Para que você busca o Cristo? Para ele vir manifestar pão e peixe para você comer, para você não ter que se modificar, continuar alimentando apenas a fisiologia material, para ele ficar fazendo milagres exteriores, para você poder ser feliz, para ele mudar o mundo, para o mundo ser do jeito que você quer e você não tem que fazer seu esforço? Ou será que a manifestação do Cristo tem que se expandir em todo o nosso ser? Então aqui eu estou falando da parte material, mas esse processo também acontece no plano astral também. Para que você busca o Cristo? Ah, não, eu quero buscar o Cristo porque uma hora eu quero ver ele se manifestar materialmente, eu quero, prazer, Jesus, Wander, Jesus, prazer de te conhecer, tal, vem aqui na minha casa, um encontro externo de sentidos que não perdura, porque o corpo físico deve ficar aqui na Terra mesmo. Tem que entender. Quando toda a humanidade fizer esse processo, aí sim, a gente tem um mundo diferente. Porque esse processo, como nós dissemos no início do nosso estudo, é a aproximação do ser, a decodificação do evangelho pleno, na aproximação da sua consciência, que em última instância é a sua centelha divina, e que está lá, em forma de lei, de ensinamento, nos aguardando o nosso processo de decodificação dela, de entendimento dela cada vez mais. Vamos continuar? Vamos lá. Realmente, o encontro se dá na célula mônada, que está fixa no ventrículo esquerdo do coração. Aí, o pastorino agora ele vai dizer o seguinte, tá? Que existe um nó chamado nó de Kate Flake Riss no coração, onde ele vai dizer que tecnicamente aconteceria esse encontro no plano material. Sabe o que é interessante disso? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei meio preocupado. Falei, mas encontro tem uma parte material? Não, para mim é só espiritual, blá, blá, blá. Gente, a matéria é um estado diferenciado do espírito. Quem já viu a grande equação da substância de Ubaldi já entendeu isso. E a própria mediunidade já foi descoberto que é a glândula pineal, que tem uma determinada quantidade de cristais dentro dessa glândula pineal, e a forma com que eles estão agrupados lá, faz com que a mediunidade se torne mais ostensiva ou não. Porque a mediunidade é um efeito físico na matéria. Ela é do espírito, mas ela se reflete na matéria, no corpo físico também.
E é interessante que é claro que os benefícios, ou seja, a estrutura do espírito se reflita também no corpo físico. E com o encontro com o Cristo interno, por evolução, vai dizer que isso não vai refletir no teu corpo físico, ou no teu corpo astral, ou no teu corpo perispiritual? Claro que reflete. A grande cura é essa. Às vezes não é nem a cura de uma doença física, mas a grande cura é essa. Onde você estiver, no escopo no qual você estiver, trabalhando para manifestar esse Cristo, essa é a grande cura. E aí vai dizer, ora, o sangue poderá dar-se conta desse nascimento ao encontrar um menino espiritual envolto em faixa, ou seja, envolto em matéria. Faixa significa matéria. Cercado do intelecto, José, e da intuição, Maria. São significados que descem ao coração na meditação profunda, mergulhando em si mesmo. Só quando a mente desce ao coração pode encontrar o eu profundo, a centelha divina que lá permanece em estado latente, mas que nascerá um dia. E Pastorina diz, ela já está lá, ela existe, ela está no fundo do nosso coração espiritual. E é importante que o intelecto, a consciência e a intuição se unifiquem em harmonia plena e possam mergulhar no profundo do coração e encontrar a centelha divina. Isso é o nascimento do Cristo. Mas se a gente olhar nossa mente, nossa emoção, nossos sentimentos, nossa intuição, é uma desgovernança só, né? Se a gente olhar hoje em dia. É conflito para lá, conflito para cá, dúvidas, desinteresses. Tem hora que a fé está lá em 80%, daqui a pouco ela está em menos de 8%. Ela varia enquanto as vicissitudes da matéria acontecem. As manifestações do ser são sempre aquelas baseadas na emoção, ou muito secas no intelecto. Ou seja, é preciso que a coisa se unifique, é preciso que o Evangelho se torne um conosco. O Evangelho só se completa com o ser, e o ser só se completa com o Evangelho. Em outras palavras, o nosso quaternório inferior tem que se unificar à nossa centelha divina, à nossa individualidade, que nós falamos no início dos nossos estudos aqui em Pastorino. Vamos continuar? E aí, eu trouxe aqui que eu peguei lá na Wikipedia, né, esse nó sinusal, que na verdade é esse nó de Kate Flake lá do coração, né, que é uma estrutura anatômica do coração humano, que é um nódo sinoauricular, nó sinusal, nó sinotrial, nódo sinotrial, NSA, a mesma coisa, ou seja, um nódulo de Kate e Flake, né, que o Pastorino menciona. É uma estrutura anatômica do coração que faz parte do sistema cardionector, responsável pela função de marcar o passo natural, ou seja, produz o seu próprio potencial de ação, que é o estímulo elétrico. Interessante, é desse nó que, digamos assim, materialmente se projetaria em primeiro lugar essa vibração crística. É a estrutura cardíaca com a maior frequência de despolarização, ou seja, com maior automatismo, e suas células são caracterizadas por serem do nó sinoatrial. Então tá lá na Wikipedia, quem quiser ler um pouquinho mais sobre esse nó. É interessante como Pastorino foi pegar a coisa no lugar certo, né? Vamos lá, vamos continuar. Ao entrar nesse local sagrado, depois de percorrer outros caminhos, e já purificado pela hematose dos pulmões, o sangue se regozija com o louvor a Deus, que ali jaz aniquilado em forma humana. E Pastorino usa uma alegoria, né? Quer dizer, Deus está aniquilado em forma humana, quer dizer, ele está manifestado na forma humana, como está através de todos nós. O infinito dentro de uma célula. Essa é a grandiosidade do infinito. O verbo feito carne. Olha que interessante. O que se manifesta aos homens, que visita seu povo. Ou seja, a nossa centelha divina, que é a nossa individualidade, que é o nosso Cristo interno, que já se encontra no nosso coração espiritual, que é a nossa essência em última análise, agora se manifesta como uma visita ao seu povo. Quem é o povo? É toda a nossa estrutura de ser. Todas as nossas células, todas as nossas instâncias enquanto criaturas. E esse Cristo interno visita o nosso ser. Aqueles que experimentaram, aí vai dizer Pastorino, o encontro supremo percebem com iludível clareza que sua circulação sanguínea se acelera e responde ao apelo de louvor a Deus. Claro, fazer um encontro maravilhoso desse, esse amplexo, esse fenômeno que transcende, inclusive a mediunidade em si, que vai muito além disso, deve ser uma coisa fabulosa.
todo o corpo físico, todo o ser percebe isso. E é por isso que a gente começa a perceber, então, entender como é que um Francisco de Assis, como é que um Antônio de Pádua, como é que uma Teresa de Ávila, como é que um Santo Agostinho, como é que um Chico Xavier, como é que espíritos que tiveram na Terra conseguiram transcender a matéria, as dores da matéria com tanta fé, com tanta certeza, e sempre sentindo aquela vibração maravilhosa do Cristo dentro de si, numa certeza absoluta de que são filhos de Deus. Vai a gente tentar fazer isso. Por isso que a gente busca esse modelo para manifestar esse modelo no nosso ser, no nosso interior, fazendo as nossas primeiras conexões. Esse ponto eu costumo dizer que o Espiritismo tem material fabuloso para isso. Maravilhoso. E agora, unindo com Pastorino e Pietro Baldi e outros grandes autores e autoras, a gente tem aí um material na parte do estudo intelectual que vai nos unindo à intuição cada vez mais, vai nos unindo ao coração profundo. Não estou falando do coração emotivo do ser, mas ao coração, mergulho profundo, coração profundo. Isso tudo nos ajuda nesse processo, nos auxilia. E aí vai dizer Pastorino, de modo geral, é nessas circunstâncias que percebemos a diferença entre um corpo comum e o corpo de um asceta, totalmente espiritualizado, embora ainda sujeito a todas as vicissitudes e necessidades carnais. Vou dar um exemplo aqui. Eu já falei algumas vezes sobre essa mesma coisa. Quantos de nós não íamos lá visitar o Chico Xavier? E quando ele entrava lá no grupo da prece, ali em Uberaba, a vibração mudava completamente. Quando ele chegava, a gente já sentia que o Chico chegou. Não precisava nem borbulhar no ouvido da fofoca exterior. Já se sentia, já se pressentia. O ser mais profano pressentia isso. Era impressionante. E era engraçado que ficava lá na fila do lado de fora. O Chico ia atender sábado à noite. Começava 8 horas a reunião lá no grupo da prece. Mas o pessoal já estava na fila 8 da manhã. para entrar dentro da salinha, porque o povo ficava do lado de fora, né? Ficava sapeando do lado de fora. Quem conseguia entrar na salinha, tudo bem. E olha, o que tinha de espírita brigando lá para conseguir o lugar na fila, esse lugar é meu? Não, eu só fui ali no mercado. E saía até soco. Mas na hora que o Chico Xavier entrava, a vibração acalmava. O cara podia estar com o olho roxo do soco que ele levou, do soco que ele deu, mas a vibração acalmava. Então, diante daquele ser, as coisas se modificavam, se transportavam. Por isso que muita gente, na presença de Francisco de Assis, mudava completamente a vibração. E também tem lá o caso de Pedro, que só depois de um tempo de tamanha transformação de Pedro, só a sombra dele já curava os doentes, ficavam disputando um pedacinho na sombra de Pedro. Então, o ser que fez esse encontro profundo, e olha que esse encontro de Pedro não foi quando Jesus estava vivo, encarnado não, tá? Jesus está vivo, mas quando ele estava encarnado naquela encarnação. Esse encontro profundo de Pedro foi depois que Jesus se foi. Ele encontra o Cristo dentro de si, no seu coração. Ele pede o Cristo material e ganha o Cristo espiritual, que foi o que Jesus ensinou para ele, para Pedro. Aí até a sombra de Pedro curava. De qualquer forma, no entanto, o próprio corpo do místico irradia através da carne a espiritualização interna. Irradia através da carne. Gente, você vai dar um passe. As vibrações do seu corpo físico também auxiliam naquele passe. Por isso que se recomenda tanto algumas preparações para aplicar o passe. A mediunidade é importante, mas tem a soma do fluido universal, o fluido espiritual, da mente do médium, da mente do espírito. E quanto mais o corpo físico está preparado para aplicar o passe, também funciona, também ajuda. Ela não vem só do corpo físico, mas a própria carne emite a vibração espiritualizada do ser. É o espírito se manifestando na matéria. Se não fosse assim, como é que seria? Não é? Tem que haver uma relação, tem que haver um link, tem que haver, as coisas têm que estar fundamentalizadas. Por isso, continua Pastorino, o fato tem também a repercussão externa. Qualquer pessoa que tenha a intuição desenvolvida, mesmo que não seja no grau máximo, percebe, sente que aquela criatura teve um encontro, vive em união com Deus. Isso aí é já um ponto aqui que Pastorino também coloca de forma muito legal também. E a criatura que experimentou essa felicidade não precisa convocar discípulos, adeptos e sequazes. Olha só. Todos a procuram espontaneamente, porque a intuição lhes avisa. Os anjos do Senhor
Olha só, lhes revelam, sobretudo, durante as vigílias da noite, isto é, nas horas penumbrosas da meditação, e enquanto eles os guardam os rebanhos, ou seja, enquanto pacificamente cuidam de seus afazeres. Quer dizer o seguinte, se você já tem um pouquinho de intuição, você percebe que uma determinada pessoa já realizou o encontro místico. E naturalmente você a procura, naturalmente você vai atrás dela, naturalmente você quer estar na presença desse ser. Aqui já é o quê? Uma transposição dos sentidos percebendo numa criatura de mente individual a manifestação desse Cristo interno. Então você vê que o Evangelho tem que fazer sentidos. Se não fosse assim, Pedro não teria chegado nesse nível, Paulo de Tarso não teria chegado naquele nível. Paulo nem conheceu Jesus pessoalmente. Ele teve um encontro com Cristo por vias da mediunidade na porta de Damasco. Mas fisicamente não. Mas o Cristo nasceu dentro dele. Ao ponto dele vir afirmar mais tarde: já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Cristo nasceu em mim. Avisa-nos intuitivamente. Os pastores inicialmente temem que possa tratar-se de um equívoco, mas a insistência e a clareza do aviso os alerta de tal forma que eles resolvem abandonar, nem que seja por curtas horas, os negócios terrenos, para ir também em busca do recém-nascido, do homem novo que surgiu na terra, luz para o mundo, salvação para todos. Quer dizer o seguinte, que toda vez que a gente tem um encontro com um ser desse, quem já teve com Chico Xavier, quem já teve na presença de alguém assim. Eu gosto muito de falar de Hipomeia, lá na escolinha de evangelização do Tupiara. Para mim ela era um fenômeno, assim, em termos de mediunidade, e ela é extremamente simples. Então, quando a gente tem um encontro com um ser assim, com Chico Xavier, ou com uma revelação que nos vem através, às vezes, da própria religião, a gente sente vontade também de buscar esse Cristo interno. Quem é que não sente? Sente vontade de se espiritualizar, sente vontade de abandonar, de vez em quando, os afazeres materiais para se dedicar diuturnamente também às questões espirituais. Ou seja, sente vontade de progredir, de avançar. Ver um filme de Jesus, ver um filme de Chico Xavier, ver um filme do Divaldo, isso tudo já mexe muito com a gente. Quando a intuição está um pouco mais ligada, é mais fácil esse processo acontecer. Por isso que vale a pena estudar, vale a pena fazer o bem, vale a pena fazer caridade, vale a pena seguir os passos. Evidentemente que os passos mais complicados são os passos do Cristo, que vai culminar lá numa cruz. Mas essa cruz não é dor. Essa cruz é cristificação. Não é bem crucificação, mas cristificação, que é um passo acima da crucificação. Entoa-se então o hino místico da glória a Deus que nasce nas criaturas e de paz às criaturas que foram visitadas pelo nascimento de Deus em seus corações. Então, quer dizer, aqueles pastores eram exatamente, fisiologicamente, todos a vida que existe no nosso corpo, tanto espiritual quanto material, todas as células que fazem parte do nosso corpo físico, como também para todos os seres que intuitivamente perceberam o nascimento de Jesus na Terra. E agora buscam o nascimento do Cristo dentro de si. Convém aqui salientar que esse nascimento corresponde simplesmente a um despertamento, vai dizer o pastor. Não é despertamento, afirmo que aceitei Jesus, afirmo que agora sou da religião tal, me rotulei da seguinte forma, ou porque eu fui num seminário, recebi uma iluminação de uma hora para outra. Não, esse despertamento não é uma coisa que acontece de forma intempestiva. Isso é um agrupamento de trabalho que a gente veio fazendo na nossa trajetória. Nada é por acaso, a natureza não dá saltos. Porque se fosse assim, de repente, então para que valeu todo o seu patrimônio reencarnatório de experiências? Se basta um acontecimento repentino que abandona aquilo tudo e você está iluminado, para que você passou por aquilo tudo? Não, toda a trajetória faz sentido. A gente viu lá o nascimento de Jesus, José indo a Belém, que não era bem um censo, mas era um retorno à sua trajetória harmonizada agora, onde ele pode entender a sua evolução e aí fazer, com a união com a intuição e a consciência profunda, fazer nascer o Cristo interno. O Cristo interno, a mônada divina, existe em tudo e em todos, no mineral, no vegetal, no animal, no homem, mas em estado latente, impulsionando a evolução, mas sem ser percebido pela própria criatura. O que a gente precisa fazer é perceber esse Cristo.
Ele está aí desde tempos imemoriáveis, quando a gente ainda era um átomo. Antes de sermos átomos, ele já estava, ele já era. É a nossa consciência, é o nosso ser, é onde Deus escreveu a sua lei. Nós somos feitos de lei, de pensamento de Deus, do pensamento do Pai. Deus é a suprema inteligência. Se tudo orienta dela, causa primária de tudo, então nós somos o quê? Inteligência. Inteligência suprema. Quando essa descobre o caminho e entra no reino de Deus, dentro de seu coração, aí descobre a mônada divina e ela se unifica no encontro sublime. É o que o pastorino está querendo dizer. Disse nasceu o Cristo interno, vai dizer. Secretamente, oculto, nos olhos da multidão. Quer dizer, quando nasce o Cristo interno dentro de você, alguns percebem. A multidão sente, mas ela não consegue. Ela vê os efeitos exteriores, mas ela não interpreta tudo. E ela começa a associar de qualquer forma que ela quiser na cabeça dela. Mas colocando no estábulo, que é o corpo de carne, e depois deitando na manjedoura, que é o intelecto alimentado por excelência do homem animal. Então vai dizer pastorino assim, olha, você fez um encontro sublime que você mesmo não consegue explicar. E a explicação desse encontro sublime só acontece de uma forma, na evolução do ser. Ele precisa buscar essa explicação, fazer isso acontecer também, porque não é uma simples explicação, não é uma receita de bolo. E se fosse uma receita de bolo, os místicos, tão sabedores dessa realidade, não iam estar aqui ainda cuidando de necessidades ainda infantis, primitivas do ser, como é o caso, me preocupo com o alimento, o emprego, cura de uma doença física passageira. Isso tudo tem que passar. Quem ainda está do lado da religião profana ainda passa por isso. Ainda está na ritualidade, ainda não fez o mergulho no Cristo interno. Mas aí vem o místico que já realizou esse encontro e entende que ele pode dar os grandes voos místicos, mas ele não pode deixar de esquentar a sopa do pobre. E é esse um ensinamento profundo que a gente viu hoje. Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos inspire, que nós estejamos dispostos a fazer manifestar esse Cristo interno, sem ansiedade, sem arrogância, sem prepotência, com amor no coração, a fim de que a gente possa descobrir definitivamente a vibração do Evangelho do Cristo, que sempre existiu no nosso ser, que a gente possa aceitá-la de forma dócil. Muita paz, beijo no coração, paz e pra frente.